Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, agora um pouquinho de frio. Vocês andam fazendo muita peraltice aí em casa? Não? Mas se cuidem, a prof. Elisandra andou aprontando aqui em casa e quase quebrei meu dedinho na porta do armário. Então, se cuidem com os acidentes em casa, tá? Bom, para nossa aula desta quinta-feira, a prof trouxe a proposta do livro de matemática. Como vocês viram, a introdução do miliar, tá? Na quarta ordem. Então, no livro de matemática, a partir da página 92, vocês vão ver mais um pouquinho sobre a introdução do miliar, tá? Mais umas atividadezinhas para a gente começar a trabalhar na casinha do mil, tá? Então, a gente tem a unidade na primeira ordem, a dezena na segunda ordem, a centena na terceira ordem e a unidade de milhar, então, na quarta ordem. Então, a gente agora entrou para os numerais na casinha dos mil, tá? Então, agora a gente vai de 1000 até os 9.999, tá? Então, até o final do ano agora, a gente entra na unidade de milhar com adição, subtração, multiplicação, ok? Mais pra frente vem a divisão, mas por enquanto a gente fica nessas três operações, ok? Bem simples para vocês recordarem as unidades do milhar, centena, dezena e unidade, tá bom? A próxima atividade que a prof lançou foi no livro do município de Caxias do Sul. E eu lancei a atividade de história, tá? Da página 30. Então, que fala da organização da colônia. Então, aqui na organização da colônia, diz assim: ao se estabelecerem na colônia Caxias do Sul, construíram uma moradia provisória. O que é uma moradia provisória? É que serve por um tempo pequeno, tá? Que é uma proteção pequena, que depois vem uma moradia melhor, mais adaptada, melhor construída, tá? Para que a família ficasse abrigasse, a qual era feita com tábuas serradas, como a gente falou. Tudo era feito manualmente, eles derrubavam árvores, não existia motosserra, não existia serrarias para cortar as árvores, era tudo feito com serrote manualmente, tá? E elas eram cobertas com as lascas das toras dos pinheiros, que chamavam de escândole, tá? As lascas eram pedaços da madeira e que eles iam encaixando uma, depois colocava outra e colocando a outra para fazer o telhado, ok? Mais tarde, eles construíram casas mais seguras, feitas com madeira, com pedra, com telhados de telhas, de zinco. As portas tinham dobradiças feitas de ferro ou couro e tramelas que serviam de fechaduras. Então, as dobradiças são aquelas que tem nas portas, né? Quem tinha um poder aquisitivo melhor fazia de ferro, também usavam o pedacinho de couro, né? Pregavam de um ladinho e pregavam no outro pedacinho da madeira. Então, o couro servia de dobradiça e as tramelas era aquele pedacinho de madeira que eles botavam um preguinho assim para girar e segurar na porta, né? Então, esses eram os tipos de fechaduras que eles usavam na época. Essas novas construções tinham um porão, geralmente de pedra, que servia para guardar as pipas de vinho, a banho, o touicinho, queijo, salame. Então, o que eram os porões? Os porões era essa parte de baixo aqui das casas, ó. Geralmente é o lugar mais fresquinho, mais bem protegido da casa, tá? Que servia para guardar esses mantimentos, que eram mais alimentícios. Também tinha um sótão,
onde eram guardados os produtos que precisavam de mais calor. Então, como exemplo, os grãos e as palhas. Então, o que era o sótão? O sótão era essa parte aqui de cima da casa. Mas muitas vezes esses sótãos, quando as famílias eram muito grandes, eles faziam quartos também para os filhos, tá? E com a palha que eles guardavam lá, a palha do milho, eles usavam para encher travesseiros para fazer, e também para fazer colchões. Até pouco tempo tinha muitos colchões de palha ainda, e às vezes o colchão ficava assim com um pouco de palha do outro lado, a gente batia, mexia aquelas palhas para se espalhar, para ficar mais uniforme de novo. E eles também utilizavam a palha para fazer chapéus, cestos, para trançarem chapéus e cestos, ó. Aqui vocês vão ver também, ó, as nanas trançando a palha, trançando a palha do trigo também, tá? E eles armazenavam penas também das aves. Às vezes eles consumiam lá a galinha para fazer a sopa, para fazer o molho, e eles não colocavam fora essas penas, eles guardavam essas penas para fazer travesseiros e também para fazer cobertas. Enchio ali, que era super quentinho, super aquecido, tá? A próxima residência a ser construída era uma casinha chamada latrina, tá? Ou privada, que servia de banheiro, tá? Então era feito o separado da casa. Tinha a casa e lá do ladinho, uma certa distância, eles faziam a privada, ou a latrina, que era lá que eles faziam as suas necessidades, tá? Muitas casas, elas foram enfeitadas nos beirais dos telhados, com ornamentos de madeira, um tipo de madeira toda trabalhada, e uma espécie de renda. Ainda tem muitas casas antigas que têm essa espécie de renda, e esses desenhos, eles eram chamados de lambrequins. Então, esses desenhos aqui, ó. Parece uma renda, e ela era toda recortada de madeira, tá? Dizem que as casas que tinham lambrequins, muitas mostravam o poder aquisitivo da família, né? A casa com mais lambrequins na frente, na varanda, mostrava também o padrão social da família. Era uma família que tinha um pouquinho mais de dinheiro, então era um modo deles mostrarem que eles tinham um poder aquisitivo um pouquinho maior. O interior das residências era enfeitado com trabalho artesanal, realizado pelas mulheres que bordavam e faziam crochê. Então, até vou mostrar aqui para vocês, que eu lembrei agora, que eu tenho aqui, ó, na minha mesa, um bordado, tá? Esse era um trabalho que elas faziam antigamente. E elas também faziam os crochês para enfeitar a mesa, a sala, faziam os guardanapos, colocavam nos quartos. A água, para as pessoas usarem, ela era retirada de um poço cavado. E ela era puxada de balde, amarrados com cordas. Então, muitas residências antigas tinham um poço e tinha uma rondoninha assim, né, para puxar o balde d'água, né? A iluminação era feita com lamparinas que queimavam em sebo ou óleo, e mais tarde eles passaram a usar os lampiões com querosene, que era um tipo de combustível também, tá? Próximo das casas, eles construíram os fornos de tijolo, ou na época também de barro, porque não existia o tijolo, então era feito de pedras e barro, para assar o pão, assar os grossos, os biscoitos que eles faziam na época. E tinha o paiol para guardar as sementes, a colheita e as ferramentas. Tinha a estrebaria, onde eles ficavam as vacas para tirar o leite, o chiqueiro, onde ficavam os porcos, e os galinheiros, onde tinham as galinhas das famílias, tá?
Parte da propriedade, então, ela era reservada para o potreiro, então era o local onde os animais pastavam. Então, o potreiro, depois que eles tiravam leite, davam mamar para os bezerros, eles largavam ao redor da casa esse pedacinho de terreno que se chamava potreiro, tá? Tinha uma partezinha onde eles plantavam os parreirais e outra parte onde eles tinham o pomar. O pomar, então, eles tinham árvores frutíferas para o consumo da família. Então, eles tinham laranjeiras, bergamoteiras, os caquizeiros, as pereiras, as macieiras, as figueiras, as goiabeiras, as marmeleiras. Então, essa época que a gente está agora é uma época de bergamoteiras, né, de bergamotas, de caquis, de peras, né? Então, a gente está bem numa época dessas frutas. Então, a gente recém passou a safra da uva, né? Então, agora na safra da uva também a gente teve a mamãe, a avó que fez as compotas de figada, de uva, né? Fez as chimias pra gente comer lá com pão, lá uma delícia, né? E as frutas, eles se alimentavam e transformavam em geleias e compotas. E também com os restos das frutas, eles alimentavam os porcos também, tá? Na última parte aqui, fala também da uva, que a gente já viu várias vezes, que foi uma tradição trazida da Itália pelos italianos, e eles produziram a uva aqui. Com a uva, além de produzir o vinho, ele produziu a graspa, que é aquela bebida quente que os tropeiros tomavam com o café preto quando eles acordavam para dar aquele sangue forte para passar o dia todo. E também eles faziam a cachaça da uva, tá? Então, as mulheres mantinham a casa, então tinha um jardim, tinha uma horta perto da casa, onde eram cultivadas as flores, os legumes, as verduras, para o consumo da família, tá? E o arado e a enxada eram instrumentos básicos de trabalho. Então, o arado era um tipo de grampos que eram presos nos animais, né? Então, botavam um animal ou 2 animais para puxar essa ferramenta para arar a terra quando era de uma proporção grande, e tinha a enxada, que era um material, uma ferramenta mais básica para tá puxando a terra perto de casa. Depois, daí tem umas atividadezinhas para vocês fazerem sobre essa história da organização da colônia, como que os imigrantes organizavam a colônia. E por último, então, vocês vão representar com desenhos uma propriedade rural. Então, pode fazer a casa, com o sótão, com o porão, com a privada ou a latrina um pouquinho mais distante. Pode fazer o potreiro com alguns animais. Então, algumas coisas que constam ali na história. A casa, vocês podem fazer os lambrequins ali, o detalhe de renda, de madeira, como é que era. Então, vocês peguem alguns detalhes do texto, dessa história, de como era organizada a colônia, e vocês representam aqui em forma de desenho, tá bom? Então, essa é a nossa proposta para essa nossa quinta-feira. Espero que vocês estejam bem, aproveitem muito o papai e a mamãe. A gente espera se ver logo, logo, matar a saudade, né? E poder contar muita história, fazer muitas coisas juntos, tá bom, gente? Beijão!